Henker que vive duas vezes. Capítulo 315. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Onde está? Esteropes não sabia onde ele estava. Ele ocasionalmente se sentia flutuando sem estar amarrado em lugar nenhum. O repentino retorno à realidade foi um choque para ele. Isso não é possível. Hades irrompeu de seu trono com o rosto confuso pela primeira vez. Pelo que ele sabia, era impossível que uma alma fosse usada dessa forma. Ele era um deus da morte. Não um deus que governava a morte. Além disso, mover as almas da maneira desejada era contra as leis e os princípios. Deuses eram seres que impunham regras, não as violavam. O fato de Yon-Wu ter sido capaz de fazer tal coisa foi. Hades sentou-se em seu trono com um suspiro. Sua testa enrugada mostrava seu estado de espírito conflitante. Ao mesmo tempo, ainda que por pouco tempo, inúmeras emoções passaram por seus olhos. Ciúme, inveja, até mesmo a ganância. Hermes sorria amargamente, olhando para seu tio. Atena olha para o tio com olhos imóveis. Não me olhe assim. É humilhante ser comparado àquele idiota do Poseidon. Hades sabia que sua sobrinha e seu sobrinho estavam olhando para ele através da canalização com Yon-Wu. E que eles estavam observando com cautela caso ele tentasse machucar Yon-Wu. Ele bufou. Ele reconheceu que cometeu um erro, mas não se arrependeu. Além disso, ele não se importava com algo que continuasse com seu poder. Ele já havia partido deste mundo. Não havia necessidade de ficar preso ao passado. Além disso, ele sabia o que as crianças da geração de Hermes pensavam dele. Então não ficou descontente com seus olhares. Ele estava apenas irritado por ser comparado a Poseidon, o idiota simples que esmagava tudo de que não gostava. Hermes sorri misteriosamente para seu tio. Atena acena para o tio. De qualquer forma. Hades estreitou os olhos. Então é assim que você está usando o poder dele. Incrível. O poder do Rei Negro quebrou as leis da natureza. Isso, por si só, foi um milagre que excedeu o que um deus poderia fazer. Foi o poder que foi além de um deus maior, o poder de um deus primordial ou de um deus conceitual. Hades olhou para Yon-Wu com olhos observadores. Enquanto isso, Yon-Wu estava se concentrando na conversa entre os três ciclopes e perdeu a conversa entre Hades e sua sobrinha e sobrinho. Esteropes. Irmão. Brontes correu rapidamente até Esteropes e o abraçou com força. Esteropes murmurou para si mesmo com uma expressão vazia, e então seu rosto se transformou em surpresa. Irmão. Sim, Esteropes. Como você está nessa condição? Até você. Irmão. Até o nosso mais novo. Os três irmãos ciclopes se abraçaram, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi uma reunião que eles não imaginavam que aconteceria depois de se separarem, há 200 anos. Eles ficaram assim por um tempo, chorando. Brontes e Esteropes eram almas mortas e não tinham lágrimas para derramar. Mas sua tristeza podia ser percebida. Esteropes. Então, Yon-Wu se adiantou. Uma parte dele também estava chorando. A união de irmãos mortos. Esse era o seu maior desejo. Ele desejou que fosse ele e seu irmão naquela posição. Ele também pensou que não demoraria muito até conseguir isso. Ele sentiu pena de interromper o reencontro, mas havia coisas que precisavam ser feitas primeiro. Esteropes se virou. Ele reconheceu Yon-Wu como quem o chamou para este lugar. Seu olhar afundou imediatamente. Então você é o humano que me chamou aqui. Sim, senhor. Um poder que quebra as leis da natureza e cria novas. Você deve ser seu descendente. Esteropes foi aquele entre os três irmãos que dominou a teologia. Às vezes, esse campo era chamado de filosofia. E todas as suas palavras eram tão pouco claras que era difícil entendê-las. Mau destino ainda é destino. É também devido ao resultado dos princípios de causalidade que nós, irmãos, podemos nos encontrar assim. Tudo bem, por que você me chamou aqui? Você já deve ter sentido isso, mas não pode ficar aqui por muito tempo. Então vou direto ao ponto. Yon-Wu explicou brevemente a situação no Tártaro e por que Kini era necessária para Plutão virar o jogo. Ele disse que isso só seria possível depois que os três irmãos ciclopes se reunissem novamente. Esteropes ouviu Yon-Wu enquanto estava sentado e organizou seus pensamentos depois de fechar os olhos. Então, ele abriu os olhos lentamente e falou. Isso significa que tenho que ficar aqui por algum tempo. Sim, é isso mesmo. E para fazer isso, devo estar vinculado a você. Yon-Wu assentiu. Esteropes ficou com uma expressão em conflito por um momento. Um ser sagrado não deveria estar vinculado a um mero humano. Além disso, o remanescente do Rei Negro que Yon-Wu herdou era um inimigo mortal dos irmãos. Ele ficou descontente com o fato de ter que seguir as ordens de Yon-Wu. Esteropes. Só então, Brontes agarrou o ombro de Esteropes. O que aconteceu no passado está tudo no passado. E essa criança é ele. Você está morto agora? Então por que ainda está preso ao passado? Irmão. Também. Os olhos de Brontes estavam escuros. Eu não quero que nos separemos novamente. Arges assentiu firmemente ao lado dele. Seu rosto exausto parecia determinado. Foi a determinação de não perder novamente os dois irmãos. Desde que nasceram, foram abusados e intimidados por causa de sua aparência estranha. Eles foram descartados pelo mundo. E então,
Eles eram o mundo um para o outro. Não era mais uma opção para eles se separarem. No final, Esteropes aceitou a persuasão dos irmãos. Ele olhou para Yon-woo com um olhar profundo. Tudo bem, humano, só estou aceitando porque parece bom demais para ser verdade, mas aceito estar vinculado a você. Yon-woo assentiu. No entanto, Esteropes falou categoricamente, como se estivesse dizendo a Yon-woo para não ficar muito feliz. No entanto, tenho uma condição. Eu sou diferente do meu gentil irmão. Juro pelo rio Stygia que se você tentar ignorar essas condições que dou depois de se tornar meu mestre, destruirei minha própria alma para recusar suas ordens. Por favor, fale. No momento em que eu estiver vinculado, seguirei suas ordens. No entanto, isso é apenas para coisas relacionadas a Qini, justiça e ordem. Se você tentar me usar para sua própria ganância, isso não vai acontecer. Yon-woo falou com segurança. Esteropes olhou feio para Yon-woo por um tempo. Foi difícil ler seus olhos duros. Mutar, vamos começar o contrato. Ele assentiu. Yon-woo estendeu a mão para ele. Ele havia garantido a Esteropes que não o usaria para ganho pessoal. Mas na verdade, Yon-woo não se importava muito com isso. Eles não tinham ideia. As restrições da Soul Collection eram que eles não podiam fazer nada de acordo com sua própria vontade. Quando você estiver vinculado, será o fim. Ele podia ouvir Shannon murmurando, outro foi pego, flap flap, para si mesmo. Mas Yon-woo ignorou. Após o término do contrato. De uma alma humilde a um presságio monstruoso. Está mais do que faltando comparado ao meu corpo divino, mas isso não é uma atualização tão ruim. Esteropes murmurou para si mesmo depois de verificar a condição de seu corpo. Arges parecia muito feliz por seus irmãos estarem aqui, embora fossem apenas almas. Também. Você conseguiu amarrar um ser piedoso excepcional. Você conseguiu um feito inacreditável. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 10.000 karma. Você ganhou 15.000 karma adicionais. A missão repentina, Elmo das Trevas, foi criada. Yon-woo verificou a nova missão de continuação do desejo de longa data de Perséfone. Missão repentina, Elmo das Trevas. Resumo. O Rei dos Gigantes, Typhon, encontrou uma maneira de tirar a energia dos mortos Cronos e aumentou o poder combativo dos titãs e dos gigantes. Os titãs, tendo se tornado maiores, começaram a saquear partes das terras para dominar o Tártaro. Devido a isso, Hades e Dis Plutão sofreram perdas contínuas e foram forçados a recuar para o Templo do Subterrâneo. Enquanto o Templo do Subterrâneo estava cercado de inimigos, ameaçado pelo perigo de ser tomado, você apareceu. Ao reunir os 3 irmãos ciclopes dispersos, você conseguiu encontrar uma maneira de aumentar o poder do Dis Plutão. Primeiro, você precisa recuperar o poder de Hades. Ajude os 3 irmãos ciclope a criar o artefato sagrado, Qini. Depois de terminar este artefato sagrado, você receberá grande admiração de Hades. Condições. Reúna materiais para Qini. Escala a pods, 30-45 avos. Líquido Ketran, 0/5. Concha silenciosa, 12.300 avos. Criando Qini. Refino 0%. Fundição 0%. Limpeza 0%. Se enxerto 0%. Progresso geral 0%. Recompensas. Afinidade de Hades mais 150. Título, Artesanato. Autoridade para usar o artefato sagrado, Qini. Acabou. Qini foi um dos artefatos sagrados mais poderosos. Apenas tentando criá-lo, ele ganharia uma quantidade incrível de karma e recompensas. Yon-woo focou especialmente no título, Artesã. Foi o título que apenas 5 pessoas na torre conquistaram, incluindo Enova, Bran e Victoria. Se ele pudesse adquirir isso, poderei ver mais informações sobre o relógio de bolso. Um título dado pela torre não era algo para ser considerado levianamente. Foi algo dado apenas àqueles que alcançaram o auge em suas respectivas áreas. No entanto, havia algo que o preocupava. Não tenho muitos dos materiais necessários. Quando ele olhou para Hades, um sorriso frio voltou ao seu rosto. Há algo que precisamos resolver antes de podermos consertar Qini. O rosto de Hades ficou pálido ao perceber o que Hades iria dizer. Yon-woo estalou a língua depois de adivinhar o que Hades queria. Qini é um artefato excepcional e requer materiais preciosos para ser feito. No entanto, como já sabem, temos uma grave falta de soldados e de recursos. Não há como termos nenhum dos materiais. Mesmo que o fizéssemos, não poderíamos nos dar ao luxo de usá-los para isso. Yon-woo acenou com a cabeça em compreensão. Mesmo que fosse por Qini, eles não poderiam lhe dar os recursos necessários para a guerra. Isso significava: eu mesmo terei que pegá-los. Hades assentiu com o mesmo sorriso frio ainda no rosto. Isso está correto. Ele poderia parecer arrogante para alguém pedindo ajuda. Mas Yon-woo estava familiarizado com essa atitude específica. Aqueles que estavam mentalmente exaustos ao extremo devido a uma longa guerra. Eles viviam com amargura e sorrisos frios no rosto, mas alguns não perderam a esperança até o fim. Esse era Hades agora. Teria sido bom se Qini fosse criada, mas ele não parecia que ficaria desapontado, mesmo que não desse certo. Hades assentiu com o sorriso frio ainda no rosto. Sim.
E não temos muito tempo. Os titãs e gigantes estão prontos para atacar a qualquer momento, e a energia de Cronos está quase completamente esgotada. Faça isso nesse tempo. Eu vou. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Não, eu preciso. Hades levantou um canto da boca. Era uma expressão diferente do sorriso frio que ele mostrara. Continha a aparência de um guerreiro pronto para o combate. Ele poderia ter parecido assim no passado, quando lutou com Cronos. Bom, desejo-lhe sucesso, descendente do Rei Negro. Então. Pate. A luz negra se espalhou ao seu redor e o mundo ao redor de Yon-Woo mudou. O julgamento do estágio oculto, Tártaro, foi interrompido pela autoridade de Hades. Você ganhou o título de representante de Hades. Você está sendo transportado para o 31º andar.